Oi pessoal, tudo bem? Hoje neste vídeo nós vamos falar da fé e obras, do porquê que a fé sem obras é morta se as obras não salvam. Passagem de Tiago, capítulo 2, e vamos ler do 14 até o 26. Bom, primeira coisa a entender é que Tiago, esse Tiago aqui era aquele Tiago, irmão de Jesus, que no começo não acreditava em Jesus, mas depois da ressurreição passou a crer e se tornou grande influente, né, no mundo cristão primitivo. E esta carta aqui ele escreve para os judeus cristãos, ok? Serve para você também gentio, a gente chama de gentio, ou seja, você é um cristão, mas não é judeu, né? Você é de fora, o gentio. Veja, ele começa dizendo assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, ele está dizendo assim, olha, o que adianta você dizer que tem fé se você não tem obra nenhuma? Aí você deve se perguntar assim, poxa, mas obras não salvam. Obras, eu fazer obras de caridade, fazer essas coisas, não significa que eu seja salvo. Mas ele está dizendo assim, só a sua fé pode salvar você se você não tiver as obras? E se um irmão, aí que ele começa a explicar melhor, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, ou seja, se alguém estiver passando alguma necessidade, estiver com fome, sem roupa, sem alguma outra coisa, e aí você vai e diz, né, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Ou seja, alguém chega, diz que está com fome, está passando necessidade, você sabe disso, aí você vai e diz, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, Deus está contigo, vai lá, se farta, se aquenta. E aí, você não fizer nada, qual proveito vem daí? Proveito nenhum. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que Tiago quer dizer aqui? Que não adianta você ter um discurso religioso, não adianta você falar de Deus, falar de Jesus Cristo, falar de salvação. Não adianta ter nos lábios esse discurso religioso se você não produz resultado nenhum, se você não produz fruto nenhum, ou seja, a sua fé, o seu discurso, ele é morto. As obras em si, elas não salvam. Eu posso muito bem chegar, fazer milhões de coisas. Eu posso doar milhões aos pobres, posso fazer muitas coisas. Mas o que adianta fazer se eu não crer em Jesus? Posso fazer as obras e continuar sendo um ateu. E aí? Mas se eu tenho a fé, automaticamente ela me leva a realizar as obras. Entende? Porque sem as obras, essa fé é morta. No 18 diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só, quando você tem a fé, como que você consegue demonstrar realmente a sua fé se você não tem as obras? Mas quando você tem as obras, elas já indicam a sua fé. Claro que só as obras não mostram, mas é um complemento. Se eu realizo as obras, as pessoas já olham e falam assim, opa, esse daí tem alguma coisa para mostrar, esse é movido por alguma outra coisa. Aí junta isso com o seu discurso de fé, o que acontece? Casa. Tu crês que há um só Deus? Olha a pergunta. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. É porque, olha só, até os demônios acreditam em Deus. Você entende? O diabo, os demônios, acreditam em Deus mais do que muita gente que está dentro da igreja. É verdade. Porque eles sabem quem é Deus. Eles conhecem, eles sabem. Então, se é só para crer,
Se é só para dizer que crer, eu creio em Deus, eu acredito na salvação, acredito em Jesus, acredito em fulano de tal, blá, 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 blá. Mas e aí? Que resultado eu tenho? O que eu produzo? Quais os frutos que eu tenho produzido para demonstrar isso na minha vida? Aí ele vem e diz, mas homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, a fé sem obras, se você tem fé, não tem as obras, de nada adianta, é tudo morto, é tudo vão, é tudo não tem sentido a sua vida. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha só, Abraão, ele tinha fé, não tinha? Ele acreditava na salvação, na eternidade, no Redentor. Ele acreditava em tudo aquilo que ele não alcançou, que foi a promessa, né? As promessas, tudo aquilo de que eles falavam, que ainda não se cumpriram, ele acreditava. Mas ele fez obras. Você vê que ele foi lá, fez o que Deus mandou fazer, foi lá, levou o filho dele para o altar. Claro que Deus não queria que Isaac fosse sacrificado. Ele tinha obras, ele fazia, ele demonstrava, ele corria atrás, ele resolvia. E aí, ó, nós temos aqui ainda, ó, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, a minha fé, ela coopera com as minhas obras, ou seja, elas andam juntas. Uma coopera com a outra, não pode ficar separado. E aí, quando eu tenho fé e realizo as obras, essas obras, elas aperfeiçoam cada vez mais a minha fé. Quanto mais você realizar as obras, quanto mais você fizer, ajudar alguém, resolver a vida de alguém, eu não estou falando de coisa, eu estou falando daqueles momentos em que Deus manda você fazer. Momentos de socorro, emergência, auxílio, necessidade. Quando você faz o que Deus está mandando, a sua fé é aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Cumpriu-se por quê? A escritura. Ele realizava obras também. Amigo de Deus. Não é uma pessoa contra Deus, porque se você é a favor de Deus, se você é por Deus, você faz o que Deus manda. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Olha só, as obras salvam? Não, as obras não salvam. Mas eu não posso ser justificada somente pela minha fé. É necessário que haja o complemento. E o complemento são as obras. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Lembra de Raabe? Na terra de Jericó, uma prostituta, uma meretriz, que creu no Deus de Israel, no Deus de outra nação. Ela abrigou os homens de Deus na casa dela. Em consequência disso, para eles poderem chegar a Canaã, então eles tinham que passar por Jericó. Então ela abrigou esses homens na casa dela, não teve medo, acreditou. Em consequência, ela foi salva, ela e sua família foram salvas. Entende? Adiantava ela crer se ela não fizesse algo? Ela agiu. Eu vou ajudar esses homens, eu vou colocar esses homens na minha casa para que eles consigam realizar o projeto que eles têm. Então isso é obra, é fazer, só acreditar, aí você nem precisa ir para a igreja, você se tranca no seu quarto, acredita em Deus, fica lá fazendo o seu culto pessoal e não faz nada, e não é isso que Deus quer. Tem muita gente que está na igreja, crê, chega lá, louva, prega, faz um monte de coisa, mas na hora de botar a mão na massa, na hora de olhar para o necessitado, para o pobre, para o oprimido e para outras causas, não faz nada, só fica no discurso, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. O corpo, ele não se movimenta. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito, certo? A sua alma é a sua consciência, o seu corpo, a matéria. E o seu espírito é o fôlego de vida. Se Deus não der o fôlego de vida, seu corpo não tem movimento nenhum e a sua alma não encontra conexão com o seu corpo, certo? Então, assim como o corpo sem o espírito ele fica morto, ou seja, não tem movimento nenhum, a sua fé também, se não estiver movida pelas obras,
também vai ser morta. Ou seja, pessoal, não tem saída. Se você fala de Deus, fala de Jesus, fala do reino de Deus, é necessário que você faça alguma coisa. Tem outra passagem de Tiago em que Tiago fala, se alguém cuida ser religioso, então vá visitar os pobres, né? Vai lá fazer alguma coisa pelos órfãos, pelas viúvas. Ou seja, você quer demonstrar religiosidade? Faz então alguma coisa, porque só o discurso ele é vão. Espero que isso tenha contribuído para o seu conhecimento e que Deus abençoe até o próximo vídeo, tá?